perfil profissional ou perfil pessoal? Ou devo ter apenas um perfil único? Essa é a dúvida que nós vamos tirar hoje no Algoritmo de Influência. Obrigado pela sua audiência. Aproveite aqui, já compartilha, curta esse vídeo e vamos ao assunto do dia. Na minha opinião, nós devemos ter um perfil único, exceto se você tem uma empresa, uma marca, ou um produto muito específico. Agora, se você é um profissional liberal, um médico, um profissional da área da saúde, um advogado, um consultor, um corretor ou um professor, jornalista, não justifica você ter um perfil apenas profissional. Claro que se você é um jornalista e trabalha numa rede de jornal local, é óbvio que ali é o perfil do seu trabalho, mas aí você tem o seu perfil pessoal e você pode potencializar suas matérias a partir do seu perfil pessoal. E por que isso? Porque nós defendemos essa visão. Nós defendemos isso porque as pessoas buscam humanizar as relações. Você não é apenas um médico, mas você é o ser humano que também é médico. Então é lógico que você tem uma família, que você tem uma vida, mas isso exige alguns cuidados. E eu vou enumerar todos esses cuidados a partir de agora. Você tem que ter discernimento quanto àquilo que você está falando. Lembrando sempre que você não está falando somente para amigos e familiares, mas está falando para os seus clientes e para o público em potencial, aquele público que você quer agregar, que você mostra para ele a sua autoridade. Eu digo dos excessos, por exemplo, se você é um médico, você pode sim mostrar que você toma um vinho, mas nada de mostrar você saindo daquela rave super embriagado, sendo que no outro dia você tem uma cirurgia. Nesse caso, eu acredito que até problema profissional você vai ter. Não dá para você ser o advogado que mostra cometendo um crime, dirigindo em alta velocidade ou filmando você dirigindo no celular. Você está ali cometendo uma infração. Você deve ser um exemplo. Então, tenha cuidado, tenha bom senso do que você está expondo. Nada de excesso. Mas por que falar da minha vida? Dica número 2. As pessoas precisam ver a verdade. E isso tem a delícia e o ônus, a dificuldade de se expor. Calma, eu sei que a demanda não é fácil que eu estou lhe entregando aqui. Mas entenda uma coisa, as pessoas precisam ver que existe um ser humano além do profissional. É verdade que vende na internet. Então você que está expondo a sua vida, então vou dar aqui um exemplo prático. Imagine que você é um psicólogo. Você pode sim utilizar cases do seu consultório, tendo o devido cuidado para não expor o seu paciente sobre os problemas de relacionamento que eles estão vivendo durante a pandemia. Você pode e deve fazer isso sem citar os nomes. Mas você não deve usar como exemplo a sua briga de casal que você teve naquele dia e mostrar para todo mundo os problemas que você está tendo na pandemia. E você sabe que isso acontece com várias pessoas porque você vive isso no consultório? Não. Tenha cuidado, tenha discernimento. É bom mostrar, mas com cuidado. É essa a verdade. Isso significa também que você não precisa se mostrar um herói infalível. Você pode citar que você tem discussões também, que essa pandemia também está trazendo dificuldades no seu relacionamento e que você vê isso acontecendo nos consultórios. Mas você não precisa mostrar a briga. Você não precisa mostrar exatamente o que está acontecendo e filmar e virar um reality da sua vida mostrando cenas deploráveis. Ok? E eu sempre falo uma coisa. Para saber o que deve e o que não deve postar, se está exagerando ou não, faça a seguinte pergunta. Tem dúvida se deve postar? Não mostre. Uma frase que guia minha vida. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não publique. É melhor caminho. Dica número 3. Mostre o especialista que você é no seu nicho. Mostre que você está lendo um livro sobre a sua área. Indique livros sobre o assunto que você domina. Mostre os artigos que você está escrevendo. Mostre os casos que você está tendo. Como eu disse do psicólogo agora há pouco, se você é um advogado, mostre os casos que você teve, a sua dificuldade dentro de um processo, como é a sua rotina de trabalho ao analisar um processo. Essa semana eu vi uma história muito interessante. Um cliente ligou para um advogado, mostrou o problema dele e falou assim: e qual que é o valor para isso? Aí ele falou assim: não, peraí, deixa eu entender aqui, daqui a pouco eu te ligo. Me passa o telefone da outra parte. Ele resolveu o problema
um programa que era em torno assim, de 200 mil reais. E aí em 10 minutos ele retornou para o seu cliente, olha só, tá resolvido aqui, tá? Você vai pagar aí 50 mil reais. Aí ele, qual que é o valor, o seu valor? 10 mil reais. Aí o cara falou, poxa, 10 mil reais por 10 minutos de conversa? Eu falei, não. Estou te cobrando 10 mil reais por 5 anos de faculdade e toda a experiência que eu tenho. Ou seja, mostra que não é somente aqueles 10 minutos, é apenas a concretização de todo o tempo que você leva estudando, que você leva publicando, que você leva lendo. Então isso aumenta a sua autoridade. Pense numa coisa, você não é um advogado, você é o cara que mais entende sobre aquisição de empresas. Você não é apenas um médico, mas você é a grande referência que estuda diariamente sobre aquele determinado assunto. Isso aumenta a autoridade, isso justifica engajamento e isso justifica aumento de preço, aumento de ticket médio. Entende a lógica? Isso sem ter o objetivo principal de executar uma venda. Mas não, apenas mostrar a sua realidade. Faça lives sobre o seu nicho. Mostre realmente que você entende daquele assunto. E essas lives podem acontecer na sua casa. Por exemplo, eu gravo todos os meus vídeos no meu celular da minha casa. E você pode pensar... Um empresário de grandes artistas gravando por um celular? Sim. O meu objetivo aqui não é a grande produção. O meu objetivo é a informação que eu estou levando para você. Ou seja, você é muito mais do que o profissional que você é. Você é aquela pessoa que estudou, se dedicou e que ainda continua estudando para oferecer o melhor para o seu cliente. E ele está vendo isso a partir das suas redes sociais. Entende por que um perfil único? Ele não tem que saber somente da doutora Mariana. Eu falo doutora Mariana que é minha esposa. Ele tem que saber que a doutora Mariana tem uma família e que a dor dela, quando foi tentar engravidar, também é a dor de várias pessoas que, ao vencer a endometriose, sentiram aquela dor a cada menstruação que descia. Ela mudou a visão dela sobre aquele assunto e ela pôde expor de uma maneira verdadeira. Assim como você, eu também tenho dor. E eu, como empreendedor, tem casos, qualquer dia eu vou expor para vocês alguns cases de empresas minhas que demoraram muito a tracionar. Isso é uma dor que eu tive e que serve de exemplo, mas é a minha verdade. Então, seja verdadeiro com a sua audiência dentro do seu nicho. Após esses pontos que eu coloquei, dica de ouro. Pense uma coisa ao postar. A sua postagem não somente vai impactar a sua família ou o seu amigo. Isso você tem até a opção de botar melhores amigos em algumas redes sociais. Mas a sua postagem vai impactar o público em geral e clientes em potencial. Então, a partir disso, tenha o cuidado necessário, mas mostre que atrás de um grande profissional tem, acima de tudo, um grande ser humano. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu tô amando estar com vocês aqui de verdade. É de arrepiar. Eu gosto muito dessa conversa, dessa interação, e gravar vídeos para mim tem sido maravilhoso, tá bom? Vamos para cima, algoritmo de influência em todas as nossas redes. Siga, entre no grupo do Telegram também, que lá tem dica todos os dias, e vamos para cima.